Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, caro expressionauta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 23 de março de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Bern, na capital da Suíça. Acho, inclusive, que era muito bom tê-lo quando ele estava andando no parlamento como deputado, né, que a língua dele não poupava ninguém, nem aliados. Olha só, como eu comentava aqui com o Nidorix ainda agora, a gente está com essa sabotagem, né? Então, por conta disso, né, se muitos celulares no Brasil estiverem travando por superaquecimento, manda o print também, que o nosso amigo Fernando Gomes fez. Mas então, se estiver correndo, estiver impedindo que muitas pessoas vejam, até bom para essa pessoa que vai ser cobrada aqui por uma palavra que empenhou publicamente nesse mesmo veículo. Foi o deputado Glauber Braga, cujo convite eu renovo aqui. Se quiser participar, até suspendo a exibição dessa questão do passado do Barroso, a gente entra à pauta principal do dia, que é PL 1595, Patriot Act Tabajara. Mas, como não foi até o momento, eu vou seguindo aqui. Aí a gente pode mudar conforme o curso, se realmente houver um interesse, né, em botar à frente, o Brasil na frente das pressões pela renovação do mandato e tal. Eu acho bacana, quero ver a prática. Ali não tem isso no nível da praxis, né? O marxismo é prático e tal, a praxis é que mostra. Pois é, então, nesse ponto eu concordo também com o marxismo. Mas olha só, naquela live lá, quentíssima, eu estava jogando com as mãos amarradas por trás, a despeito da minha vontade, porque esse parlamentar falou no ar, e isso está registrado, basta você ir lá ver o seguinte: olha, você quer que eu faça alguma coisa sobre Banestado? Que eu dê sequência aos pedidos que você fizeram, de requerimento pela abertura dos documentos, que eu faça um pedido formal ao Barroso para que explique a origem do dinheiro remetido ilegalmente nos anos 90, quando era procurador do Estado, né? Se você quer isso, então não se defenda da lacração que eu vou fazer aqui, dizendo que você é racista ou foi racista. Se você quiser contraditar, aí eu não vou exercer o mandato que me outorgou o povo do Rio de Janeiro para, perseguindo o interesse público nacional de salvação nacional do Brasil, pedir a abertura dos documentos com a identificação das pessoas físicas que mandaram grana no mega esquema da CCC. Está tudo lá no cofre do Senado, enterrado até hoje. Documentos que vieram de Nova York, com a terceira, quarta, quinta camada de contas no exterior, contas offshore. Isso está no vídeo. É uma chantagem, ou então, digamos assim, mais leve, intimidação, um quid pro quo, uma troca, um toma lá da cá. Você deixa eu lacrar e não contradita, e em compensação, eu uso o mandato para agir pelo interesse nacional. Tá lá. E eu falo assim, a causa acima de tudo. Engole o sapo, porque a causa é mais importante. Dei o benefício, esperei semanas para ver se ia ter a formalização desse pedido ao Barroso, que esclarecesse a origem dos recursos, $2 milhões em valores atuais, do procurador do Estado, remetidos ilegalmente nos anos 90, o requerimento, pedido de abertura dos documentos, se ia para frente de fato, se ia haver uma mobilização para além do telequete da simulação, se ia pedir que a sua bancada ou que a sua namorada subscrevesse o documento também, se ia tematizar nas suas redes e tal, tudo isso ia corrigir um vício de origem na redação gravíssimo, por o qual atentou um auditor da Receita Federal que nos acompanha, que falou: olha, esse pedido aí tá pichado, porque está dando dele próprio, no texto, a justificativa para o seu indeferimento. Vou mostrar aqui o print. Não se fie na minha palavra apenas. O deputado Glauber Braga, já falei aqui. Então vamos ver aqui a pergunta, né, que eu perguntei para ele. Olha, vem cá, tem condições, Glauber Braga, de você perguntar para o Barroso a origem do dinheiro que ele remeteu ilegalmente? Não qualquer pessoa. Ministro do STF, articulador da Lava Jato no STF, segundo até os chats do Telegram, né, lá do hackeados, e também presidente do TSE, o Tribunal da Democracia. Tá certo? Aí eu perguntei. Não sabia qual seria a resposta. Aqui não tem pergunta combinada, né? Então eu perguntei para saber se seria a mesma questão ali colocada pelo senador Rogério Carvalho, que falou o seguinte: olha, eu não tenho condição de perguntar, e tratar disso seria mostrar que a gente tem coisas que são proibidas, tem as coisas que não pode falar. Então seria um nível de exposição do telequete que até me constrangeria de pedir o voto das pessoas. Traduzindo de cabeça o que eu lembro mais ou menos da voz do senador Rogério. E aí eu reproduzo isso aqui para o deputado Glauber Braga, né, que alguns chamam aí de o Johnny Bravo da Serra Fluminense. Vamos ver aqui esse programa qual é a data? Depois eu vejo aqui, mas acho que é, salvo engano, outubro, novembro do ano passado. Vamos ver aqui, não faz tanto tempo não. Então, para concluir a conversa, eu perguntaria o seguinte para o deputado Glauber Braga. A gente teve aqui tempos atrás, assim que houve esse pedido por parte do Lula, a presença do senador Rogério Carvalho, líder do PT, no Senado, e eu perguntei, né, de maneira franca, como costumo fazer: senador, você poderia, ou a sua bancada, fazer um questionamento formal ao ministro Luiz Roberto Barroso para que
explicasse a origem do dinheiro remetido de forma irregular na CC5. E ele foi muito franco, e a minha admiração por ele só cresceu com isso quando ele falou, olha, fazer algo dessa natureza criaria um nível tal de enfrentamento, de insuportabilidade, que a nossa própria atividade ali no parlamento deixa de ter razão, porque em alguma medida dizem assim, olha, a gente só pode ir até um determinado grau. Se você quer esse tipo de exposição, aí o nosso espaço não seria o adequado. Então, deputado Glauber Braga, para concluir, eu perguntaria se você acha importante essa divulgação na integralidade, ou se você acha que... Você sempre fala nas suas colocações que o judiciário tem corte de classe. Então você acredita, ou você está cético, como eu e o senador Roberto Requião, no sucesso desse pedido da suspeição do Sérgio Moro, e em não acreditando se você acha que um remédio para tentar bagunçar esse jogo seria a divulgação da integralidade dessa lista do Odebrecht? Então, Pois é, aí vamos ver então a resposta, que foi a resposta, lembrando aí do que a gente está falando agora, uma coisa é falar, outra coisa é entregar. Foi a resposta, formalmente, aí, pelo valor de face, diametralmente oposta à do senador Rogério Carvalho. Vamos ouvir aqui. O segundo foi sobre uma manifestação na tribuna da Câmara sobre o Barroso. Sim, haveria espaço para isso. E a resposta, eu, diferente do Rogério Carvalho, mesmo respeitando a posição dele, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade em fazer críticas públicas ao judiciário, saindo do limite da institucionalidade, quando considero que elas devem ser feitas. Lembro aqui, inclusive, de duas que fiz em relação ao Barroso, de cara. Uma foi quando ele voltou pela limitação do direito de greve, onde eu gravei publicamente um vídeo mostrando o que representava aquela medida, e uma outra que foi dentro, inclusive, se não me engano, da Escola de Magistratura, onde eu dizia que quando você pegava uma sentença do Barroso, naquilo que pudesse ser considerado direito ou garantia individual, para determinados campos, porque ele é punitivista, lavajatista, sustentador disso, poderia parecer avançado em alguns critérios, mas em outras sentenças, no que diz respeito à agenda liberal, poderia ser o Paulo Guedes escrevendo, ou poderia ser o Henrique Meirelles, né? Então, não tenho nenhuma dificuldade em fazer essa crítica pública, inclusive porque acho que está dentro do escopo do tipo de mandato parlamentar que a gente vem construindo. O peixe morre pela boca. Aí você fala assim, depois de um carão desse, de prometer não entregar, o sujeito aprendeu? Não aprendeu, porque ontem foi bravatar, né? Existe bravatar, o verbo? Não sei, mas vou fazer bravata no Twitter também. Aí o pessoal não perdoou. Vou pegar aqui, fechei a janela, né, para concluir essa parte aqui. Inclusive, nos últimos minutos, aí, se o deputado quiser me corrigir, dizendo que interpelou formalmente o Barroso e tal, que a informação houve desdobramento nessa seara, obviamente que mais do que nosso dever, será um prazer informar as milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento. Mas ontem, uma pessoa lá, à luz dessa questão aí, se apoia, não apoia, frente ampla, na frente ampla, foi fazendo um questionamento ao deputado, lá na linha do tempo dele no Twitter, cujo teor não tem como saber, porque a pessoa, depois da exposição, entendeu por bem até apagar o seu perfil no Twitter. Então, não sei qual foi o teor original, mas o que eu sei é que houve a leitura de que essa pessoa foi intimidada pelo Glauber Braga. Ele que da última vez esteve aqui falou, intimidação, eu não sei da intimidação e tal, mas a recíproca talvez não seja problemática. Então, veja só, isso aqui, o pessoal lá foi conversar com ele, cadê aqui, ó? Pá! Aí, aumentar aqui pra gente ver, ó. Aí, ele já chegou pro pessoal falando assim, olha, você tá aí, discorda de mim? Vem pra live debater. E aí, lá pelas tantas, uma pessoa aqui, Bruno Moura, fala o seguinte, por que é isso, Glauber Braga? Parece que o vamos fazer uma live, então, virou o novo, vamos resolver isso lá fora, né? De bravo de bar e tal, não sei o quê. Aí falou o seguinte, lembra até o Mamãe Falei, intimidando manifestantes. Qual o problema de você simplesmente responder ao tweet? E não responder, não, vamos resolver isso na live, vamos lá fora e tal. Aí diz o Glauber Braga, debater pontos frente a frente é um problema para você? Deveria ser uma oportunidade. Vamos! Olha, eu poderia subscrever sem tirar nem pôr isso aí. Aliás, fiz isso. Ontem e mais uma vez agora ao vivo. Aí segue o Bruno Moura. Ó. Rede social serve para isso. Não faz sentido você pedir exposição de quem não é político profissional. Você não quer debate. Aí diz ele, não sei o que estou dizendo. Você quer intimidar. E aí responde o Glauber Braga, deputado federal. Bruno, deixa de ser bunda mole e vamos debater. Vou te tratar com todo respeito e apresentar as minhas teses. E você apresenta as suas. Se eu fosse você, estaria vibrando.
a não ser que não tenha consistência. Bora debater? Então, eu presumo, né, aplicando isso daqui, que o convite que a gente fez aqui também faria o deputado Cláudio Braga vibrar. E talvez ele não tenha podido responder ao convite, até, além disso, se conectar à nossa transmissão, porque talvez o telefone dele também tenha superaquecido. Que nem o do Fernando Gomes, aí por isso esteja impossibilitado. Quem sabe, né? Mais tarde a gente pode saber, aí quando ele voltar às redes sociais. Aí segue aqui o Bruno Moura, ó. O deputado, isso não é disputa de valentia, mas de ideias. Você quer expor as pessoas que são meras cidadãs, buscando coerência política dos parlamentares eleitos. O Bruno Moura, isso é um perigo, rapaz. Cobrar coerência é um perigo. Aí daqui segue ele, ó. O tempo que você está aqui pedindo debate ao vivo, para quem não é do métier, já poderia ter respondido a indagação simples colocada pelo sujeito. E aí conclui lapidarmente o deputado. Bunda mole! Bora debater ao vivo? Rapaz, o problema são os pressionautas que vêm e não deixam nada passar. Porque eis que chegou Brazuqueiro. Ah, não, aí teve mais, depois do bunda mole, ó. Aí o R. Abraham comentou o seguinte, ó. O nível do deputado pessoal tá igual dos bolsonaristas raivosos. E aí respondeu o Cláudio Braga. Nesse ponto, eu tenho a mesma qualidade do Ciro Gomes. Não fujo de debate. Atenção, ontem, menos de 24 horas atrás. Não fujo de debate. Bora! Aí Brazuqueiro não perdoou. Foi lá e falou o seguinte, né? Um expressionauta. Exceto, deputado, não foge? Exceto se Rômulo Maia estiver presente. Aí o lacrador do PSOL inventa qualquer desculpa para dar no pé. Brazuqueiro, às vezes o celular superaquece também. Pode ser que seja o caso hoje. Vamos saber certamente mais tarde. Aí, à luz dessa sugestão, prontamente em campanha, falei, mas não por isso, né? Então, o deputado não foge de debate? Não por isso. Então, compromisso solene. Convidei que ela vai falar publicamente para participar hoje da live, né? E reitero o convite até o fim da transmissão, se ele quiser retificar algo que tenha sido mal representado aqui na minha fala, para debater sem amarras dessa vez. Aproveitando a presença do Nildo, né, que acabou se despedindo da gente, tematizar sobretudo o 1595. E olha, segue a minha promessa. Se vier, a gente só fala de 1595, não fala de loteamento do mandato para youtuber, né? Pelo menos diz por aí, diz que faz nomeação no gabinete, não falamos dessa questão do Barroso, para além do que foi colocado aqui, não falamos do requerimento que veio, né, com uma própria maçã envenenada dentro, com uma redação defeituosa, que permitia o seu arquivamento mais facilmente, né? A gente pode falar só do 1595, porque afinal o deputado reiterou, inclusive, aqui, quando teve aqui, que falou o seguinte, olha, não interessa quem fala das questões, se é o duplo expresso ou tal, que está cancelado. Se for interesse público, nós participamos, nós encampamos e tal. Então, mais uma vez, se não é apenas bravata, a gente aguarda a participação do deputado nisso, até porque quem alertou para ele, quem pressionou privada e publicamente para que ele fizesse alguma coisa com relação, limitada, mas alguma coisa com relação a 1595, reconhecido pelo próprio, fomos nós aqui, seguimos cobrando. Essa questão do 1595 está gravíssima, né? E a sociedade está passando a tomar conhecimento. Agora, essa é uma matéria interessante na Folha de São Paulo, inclusive eu comentava com o Dorico antes de entrar no ar, uma coisa interessantíssima, para a qual eu fui lembrado por uma pessoa aí também inteligente nas redes sociais, que é o seguinte. O Rui Costa Pimenta, o presidente do PCO, ele lá atrás, quando era cobrado, quando a gente falava 1595, Peter Ed Tabajara, o pessoal do próprio militante do partido, ia lá no chat das transmissões dele cobrar, o partido não vai falar nada sobre isso? E aí lá pelas tantas, de saco cheio dessa cobrança, semana após semana, lá no programa dele, ele falou o seguinte, olha, isso aí é irrelevante. Se não saiu na grande imprensa, se não saiu na Folha de São Paulo, se não saiu no Jornal Nacional, isso não é importante. Eu falei, caraca, peraí. Uma pessoa nominalmente revolucionária, leninista, trotskista, extrapola o que é ou não é importante na análise política pelo que sai na Folha e no Jornal Nacional? Assim, aí me lembrei daquela fala do Mino Carta, a qual sempre aludia o falecido Paulo Henrique Amorim, que muita falta faz. Ele falava que o Mino Carta diz que no Brasil os jornalistas são piores que os patrões. Nessa fala, em particular, mas o revolucionário é pior do que o banqueiro da Febraban. A pauta é Fiesp e Folha de São Paulo? É brincadeira. Aí veja, nessa semana, por que essa pessoa me lembrou? Né? Lá no grupão, nosso grupão no Telegram, falou o seguinte, foi tematizado em alguma medida na live do PCO nessa semana, o fechamento do regime e tal, contribuindo para algo que foi colocado pelo establishment, que é a demonização da Lei de Segurança Nacional.
A gente vai entrar aqui a fundo nisso, Rômulo, mas você é a favor da Lei de Segurança Nacional? De jeito nenhum. Agora eu sei que para tirar é para botar algo pior, eu quero alertar para isso. E aí o pessoal lá foi contribuir junto com a Folha, concordou com o editorial que eu vou mostrar aqui da Folha. Deve ser por isso, né? Porque a pauta aqui mais da Folha de São Paulo, saiu do editorial da Folha de São Paulo do fim de semana, tem que acabar com a Lei de Segurança Nacional, foi encampada pelo Rui Costa Pimenta. Mas tudo bem, a gente deve criticar a Lei de Segurança Nacional, mas não sem falar da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, de autoria do Paulo Teixeira do PT. E o que vai vir aí dentro, que é muito pior. Sem falar de Patriot Act Tabajara. E aí, voltando a essa questão da Folha de São Paulo, fazendo a pauta de revolucionários, já saiu um artigo ontem lá do Rubens Valente, é o nome dele, Rubens Valente, falando dessa tramitação. Inclusive, foi repercutir com o próprio Galber Braga essa questão e deu aspas. Já a gente fala mais sobre isso. Então, são questões muito importantes. Eu tenho certeza que o deputado que coloca a causa nacional à frente da necessidade de reprodução do mandato, à frente de constrangimentos e cancelamentos de youtubers, sejam eles sócios ou não do mandato, certamente não se furtará a dar o enfrentamento a isso aqui, né? Então, na semana passada, salvo engano, na quinta-feira, saiu muito discretamente esse ato da presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo o seguinte: nos termos do inciso tal, está criada uma comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 1595 de 2019 do senhor Vitor Hugo. Eu até achei interessante botar senhor Vitor Hugo, o nome oficial é Major Vitor Hugo, o nome dele na candidatura era essa, mas o Major sumiu aqui. E aí dispõe sobre ações contra-terroristas e altera as leis, diversas leis, inclusive a lei antiterrorismo legada por Dilma, Rousseff e José Eduardo Cardoso. Quem não é expressional descobriu essa lei agora, para você já sabe desse numerinho aí desde o primeiro semestre de 2019. A gente vem alertando para isso. E aí compartilhamos isso e o pessoal foi atrás, ainda um pouco atrasado, né? Então, ontem, cadê aqui? Algumas pessoas lembraram que só a gente vinha falando disso, inclusive Geovânio Santos foi lá, comentou em cima, né, do compartilhamento, esse sujeito aqui, Orlando Calheiros, compartilhou esse artigo do Rubens Valente é o nome, dizendo: Lira cria a comissão e acelera o projeto, porque parece que é um truque, que você criando uma comissão especial, aí não precisa passar nas comissões e tal, é uma só, isso facilita bastante a aprovação de uma proposta legislativa. E a gente tem que ficar de olho nessas trucagens, até para isso era importante ter um parlamentar aqui para dizer ao que a gente deve ficar atento. Mas aí o nosso amigo aqui, Giovanni, falou o seguinte: incrível como, enquanto os revolucionários cirandam e lacram o tempo todo, o Duplo Expresso e o maluquinho da Suíça é que expõe a realidade do Brasil como ela é exatamente. O único veículo, a única pessoa que estavam tentando expor isso em toda a mídia faz tempo. É exatamente 2 anos, desde o primeiro semestre de 2019, quando o pessoal ainda estava tentando fazer colar SSS, Sociedade Silvestre, Silvícola, acho que é Silvestre Secreta, que, como eu falei, não colou, como novela da Globo. Aliás, precisa fazer uma retificação. Aqui a gente sempre faz retificação quando há a informação de que algo que a gente divulgou estava equivocado. E uma pessoa noveleira me falou que Rômulo Marques, você falou que está errado. A novela em questão, que você falou lá da eliminação do personagem popular, era Torre de Babel. E falou o seguinte: não foi a Cláudia Raia. Ela não era a personagem lésbica rejeitada pelo público conservador e que por isso tinha que ser explodida num shopping. As personagens lésbicas, deixa eu ver aqui para dar a informação correta, as personagens lésbicas eram interpretadas por Cristiane Torlone e Silvia Pfeiffer. Então, aquela altura não colou, eram as lésbicas da vez naquela altura, lá a Sociedade Silvestre Silvícola, secreta, tal, da entrevista de capa na Veja, e aí por isso, com a exposição que a gente fez aqui também, saiu da pauta, mas agora está aí de volta, né? E a gente precisa de toda atenção a isso, mobilização para esclarecer a trucagem, o que está dentro. Inclusive, algo fundamental, que eu não tinha mencionado ainda, é a criminalização dos atos preparatórios. Na lei também coloca isso. E aí, do ponto de vista material, isso é importantíssimo, porque ato preparatório para um hipotético, narrado, ato terrorista, intenção de também tá. Isso é tudo, cabe passa boi e passa boiada. Qualquer pessoa pode ser encaixada nisso, né? Então, essa lei é terrível e o silêncio da suposta oposição entrega as coisas. É por isso que não é por outra razão que eu escolhi o título para título do programa de hoje, Navalha. Quem está rendido com a faca no pescoço? Porque na matéria de Rubens Valente, ele foi repercutir isso não só com o bravateiro Galber Braga, mas com o restante da bancada. A bancada, ai pessoal, isso aí, nós somos contra e tal. Mas o passado condena, porque no primeiro semestre de 2019, quando essa matéria, esse mesmo projeto de lei foi passar na primeira comissão, a Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública e Garantias Individuais, onde estão as estrelas maiores da oposição, principalmente do PSOL, né? Membro titular Marcelo Freixo,
Áurea Carolina, a Marielle de Belo Horizonte, tem Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira, o autor do projeto de lei de defesa do Estado Democrático de Direito, Perpétuo Almeida, do PCdoB, Paulo Ramos, acho que é Paulo Ramos, do PDT, tem também aí o pessoal do PSB, da família Campos, está toda a oposição representada. Quando a matéria foi à votação, a despeito das assessorias desses deputados estarem nos dias anteriores, semanas anteriores, já que a pauta das reuniões de comissões são feitas pelas assessorias, então elas estão plenamente cientes, lá nos grupos, falando, meu Deus do céu, vai ser votado esse terror e tal, o que a gente faz? A despeito da sua assessoria ter participado da formulação da pauta e saber plenamente que aquilo era perigosíssimo, os chefes faltaram em bloco no dia da votação. Não apareceu um deputado da oposição. A coisa foi tão descarada que o presidente daquela sessão e o deputado Major Vitor Hugo gargalham e debocham e agradecem à oposição por ter faltado e ter permitido a aprovação por unanimidade. Isso está registrado, a gente já salvou o vídeo, se alguém apagar lá do acervo da TV Câmara. Então é escandaloso. Essas pessoas agora que se dizem escandalizadas com 1595 depois da exposição que a gente fez aqui, tem que explicar porque todos faltaram naquele dia. Foi um piriri? Um piriri coletivo, por quê? Porque na véspera teve uma reunião da bancada, da minoria na Câmara, comeram uma maionese estragada e todo mundo passou mal junto? Ou é um piriri porque todo mundo tem medo dos mesmos indivíduos? Do chefe, do pai espiritual do Major Vitor Hugo, o 010101. O que você acha mais verossímil? Quando a gente não pode alegar ignorância. As assessorias deles estavam discutindo isso nas semanas anteriores. Como é que os chefes desaparecem na hora? Né? Então, a gente vai ver isso aqui e a gente acha que é fundamental nesse momento. Se é para brigar, se é briga de rua para enterrar isso, tem que ser radical. Radical no sentido, como sempre lembra o Nildo Rix e até o senador Roberto Aguião, de ir na raiz do problema. Vamos ver e expor quem é Vitor Hugo. Como que ele chegou ao Congresso Nacional? Quando ele chegou ao Congresso Nacional? Então, para além de pedir ao Glauber Braga ou qualquer outro deputado que peça que o Barroso esclareça a origem dos 2 milhões de dólares em valores atuais remetidos ilegalmente nos anos 90, quando ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro, eu peço também que abra uma investigação parlamentar para olhar o concurso público em que Vitor Hugo entrou, se há alguma atipicidade naquela colocação e qual foi o trânsito dele naquele momento, que tipo de articulação ele fez enquanto era apenas consultor legislativo. Isso é sinal de um projeto de longo prazo, um objetivo estratégico, como lembrou aqui Nildo Rix, dos militares. E, assim, eu não queria puxar a brasa para minha sardinha em demasia. A gente, em geral, tende a advogar pela própria causa. Ainda mais quando a gente crê, de fato, malgrado nossos viés cognitivos, que a gente sempre tem que registrar, e tentar descontar na análise, a gente precisa, né, no máximo possível, descontar para ter uma análise realista, né, e não cair num otimismo sem lastro na realidade. Mas veja só, então eu vou mostrar aqui algo que, para quem é cético, né, quem, como o Nildo Rix fala, diz aí, poxa, mas Rômulus Maia e Piero Lerner são teóricos da conspiração, paranoicos, como assim eles estão falando essas questões sobre os militares, que eles teriam essa articulação de longo prazo, que Vitor Hugo seria um infiltrado do general Heleno no Congresso Nacional em 2014, antes ainda de ser eleito deputado? Olha, eu vou mostrar algo aqui que, assim, se você acredita em algum argumento de autoridade, deve levar isso em consideração. O coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza, comentando o que eu vou relatar aqui na sequência, então já estou realmente usando uma carteirada. Ele foi lá no Facebook, onde eu fiz também essa publicação, e falou o seguinte, né, sobre o resgate radical, na raiz do que representa Vitor Hugo e esse projeto no planejamento de longo prazo de tomada do poder, volta ao poder dos generais do alto comando do Exército. O coronel Marcelo Pimentel Jorge Souza foi e falou o seguinte, olha, o Major Vitor Hugo pensa e age como um FE, um Forças Especiais. Atenção agora, há fundamento nessa sua resenha, Rômulus Maia. Muito fundamento. Então, para o pessoal que acha que a gente viaja, que Bolsonaro é uma coisa, Exército é outra, tá aqui a opinião do insider.
né? Que esse sim, quem fala assim, ala nacionalista, não tem ala, tem indivíduos como esse, colocam o seu na reta, falando porque também já está na reserva, que se tivesse na ativa estava fudido, não subia mais da carreira. Então tem alguns indivíduos não articulados, então não é que se falar em ala, quem está na ativa, está calado, senão sabe que acabou a carreira. E na reserva tem pouquíssimos, esses pouquíssimos falam com a gente. Então tem opinião de pessoas que não são, imagina, é hostil às Forças Armadas, não, de forma nenhuma. Dedicou a sua vida ao serviço da pátria, fardado, e, no entanto, é crítico do que ele chama da militarização da política e da militarização da política e politização dos militares. Inclusive, Marcelo Pimentel colaborou por uma publicação coletiva que está sendo divulgada agora, para a qual também colaborou com o capítulo do Piero Leiner, justamente analisando o momento atual do protagonismo das Forças Armadas na política brasileira. Então, sem mais delongas, né, o que a gente vê aqui como um canário na mina, né, eu já expliquei o que é, um proxy, para ver quem de fato está disposto a expor a farsa, que é a briga, na verdade, telequete, dentro das instituições. Necessariamente, para além de falar do 1595, tem que resgatar a origem do autor, para a gente ver que isso não foi improviso. Os generais não aderiram ao Bolsonaro em 2018 tampando o nariz, falando, não deu Alckmin, vão de Bolsonaro. Não. Ao menos visivelmente, ostensivamente, desde 2014, o projeto Bolsonaro vem sendo tocado pelos generais, né? Então, vamos a essa resenha, como falou aí o coronel Marcelo, que nós fizemos aqui ontem, e ajuda a gente a compreender a extensão dessa encampação do poder pelos generais, e mais uma vez, generais, de uma forma ingênua, dá para falar por ingenuidade, acharam, talvez com viés cognitivos, que chegando ao poder, o jogo acabava. Falaram, os gringos se associaram a gente para botar a gente no poder, então tá de boa, nós somos os representantes locais, operadores locais dos gringos, e a gente fica lá tranquilo. Não, amigo. Não é assim. Os gringos não têm tolerância nenhuma para esses operadores locais para dar margem de manobra. Então, a gente viu isso claramente semana passada, tratamos disso longamente, na última sexta-feira, que quando o pessoal do Brasil falou, mas dá um grace period, dá uma prorrogação para a gente, porque o Brasil está indo quase no caos, a pandemia e tal, não estava nos planos da pandemia, então dá uma margem de manobra para a gente ver essa questão aí do diesel, não sei o que, só um engano a malandro aí de 6 meses e tal. Falando, ema, cada um com os seus problemas. Senta na boneca, Heleno. Né? A gente viu isso aí na semana passada, tratamos disso. Veja o programa de sexta-feira, que está muito bom, modéstia à parte. Mas vamos a questão aí de ver quem efetivamente tem coragem de ir à raiz do 1595 e do fechamento do regime. Eu fiz um clickbaitzinho, né? Já que agora está na moda falar em fechamento do regime, vai ter golpe militar, Bolsonaro está ameaçando. Mais uma vez, não é golpe quartelado nos 50 e 60. Não precisa. O canhão é o oficial de justiça batendo na porta. A gente vai falando isso aqui de forma direta. Mas como o pessoal agora estava aberto a essa história do fechamento do regime, que a gente insiste aqui, e será clandestino, eu usei para atrair a atenção. E a atenção de fato houve. Né? Então, o nosso amigo aqui falou, só quem fala desse 1595 era o Duplo Expresso. O pessoal dizendo que era teoria da conspiração. O Rui Costa Pimenta dizendo que comentaria quando saísse na Folha de São Paulo, etc e tal. Aí eu falei, olha, embora de fato com atraso, né, de apenas 2 anos, é interessante a informação que o repórter Rubens Valente, o sobrenome dele, levanta do jeitinho e do acerto entre a mesa da Câmara dos Deputados e o Major Vitor Hugo, com essa história de criação de comissão especial que fura a fila na aprovação do projeto. Contudo, a matéria do Rubens Valente na Folha de São Paulo dá palco para o pessoal do Telequete, o pessoal da plaquinha, o pessoal que vai, né, plaquinha, PL 1595, não, ditadura nunca mais e tal, mas sabendo que está derrotado e até não ficando muito triste com isso para além de qualquer encenação diante das câmeras. Ele deu palco para esse pessoal acriticamente. Eu falei assim, você não queria que ele entrevistasse a oposição? Podia, mas podia lembrar que eles, tempos atrás, fizeram corpo mole, inclusive, nem corpo mole, né? Corpo ausente. Corpo ausente para aprovação da matéria. Então tá aqui, ó. Faltou perguntar aos entrevistados que vieram prontamente lacrar na Folha de São Paulo, quem dispensaria esse espacinho nobre, né? Faltou questionar porque faltaram todos quando o projeto 1595, a espinha dorsal do Patriot Act Tabajara, foi votado na primeira comissão na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública e Garantias Individuais, se não me engano é esse o nome aí. Olha aqui o registro, indelével. Aí marquei todo mundo, ó. Marcelo Freixo, titular, Áurea Carolina, também conhecida como a Marielle de Belo Horizonte, ambos do PSOL 50, marquei também, Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira, que foi líder da bancada, candidato à presidência do PT,
e autor do projeto de lei da defesa do Estado Democrático de Direito, ambos do PT, e mais Perpétua Almeida do PCdoB, Paulo Ramos do PDT, os deputados lá do PSB da família Campos. Está aqui, ó, a folhinha dos membros titulares e membros suplentes da comissão. Faltaram titulares e suplentes, né, levando ao agradecimento debochado de presidente da sessão e autor da matéria Vitor Hugo. Né? Então, aqui, ó, mais um registro indelével. O próprio Major Vitor Hugo e o presidente daquela sessão, marquei ele também, né? Sempre marco, debochados, agradeceram na sessão da Comissão de Segurança Pública a oposição, entre aspas, por ter faltado em bloco, permitindo a aprovação naquela altura, sem sequer debate e sem qualquer divulgação, a despeito das suas assessorias saberem muito bem o que estava sendo jogado e terem participado da formulação da pauta daquele dia. Aprovação por unanimidade e por WO também. Então vamos ver aqui, vou colocar mais uma vez, só esse trecho, aqui é um recorte lá do canal de recorte do DE, Expressinho BR, peraí, oh meu Deus, não... Ai, amigos do TI, tá dando aquele galho aí de novo quando eu abro o YouTube, que sacanagem, gente, brincadeira. Deixa eu ver se eu fizer uma coisa aqui rapidamente, se eu consigo sabotar. Já estamos testando aí novos protocolos de segurança e deu galho nesse momento. Ao vivo é assim, ao vivo tem dramas imprevistos, mas a gente, em geral, consegue parte da votação na comissão. Já está aqui o Vitor Hugo agradecendo, ó, vamos lá. Então, vamos ver. A voz é a cara da besta, aí do FE, Forças Especiais, infiltrado, tudo leva a crer, inclusive aí com a corroboração de um insider, de um coronel do Exército, que seja um infiltrado dos generais, sobretudo do seu pai espiritual, general Heleno, no Congresso Nacional, ainda no ano de 2014. Na sequência eu trago aqui mais elementos. Vamos ouvir aqui a votação quando todos esses que foram lacrar na Folha de São Paulo ontem faltaram. Né? A senhora vai por quê? Porque faltaram, estavam plenamente cientes do que estava sendo votado. Vamos ouvir. Quer dizer da minha felicidade de ver esse projeto de lei aprovado aqui, sob a liderança do nosso capitão Augusto, e também a relatoria do deputado Sanderson. É um projeto de lei importante que trata das ações contra terroristas. Esse projeto de lei foi construído junto com o nosso presidente Bolsonaro, à época deputado federal, e eu era consultor legislativo da casa, com muito orgulho. Aí, vou falar mais sobre isso. Ele era consultor legislativo concursado num concurso Um Homem, Uma Vaga. Então, posso dizer que eu tive dois ingressos nessa casa, o primeiro por concurso público. Dirigindo. Por isso eu me alio aqui aos servidores efetivos e comissionados da casa, né? Os vejo realmente como colegas, nosso secretário e todos aqui presentes. E depois eleito como deputado federal por Goiás, escolhido líder do governo pelo nosso presidente, reapresentei o projeto com alguns aperfeiçoamentos. E aí, o projeto de lei 1595, de autoria... Peraí, não precisa entrar minha fala, não. Vamos voltar aqui para a parte final, que é um agradecimento à oposição, suposta oposição, por ter permitido a aprovação por unanimidade. Ó. Vamos lá. E terem facilitado o nosso trabalho. E é por isso que eu fico muito feliz de ver esse projeto aprovado. Agradeço ao Sanderson e muito obrigado por fazer uso da palavra aqui. Parabéns pelo projeto, deputado Vitor Hugo, parabéns pela relatoria, deputado Sanderson. Achei até que haveria uma obstrução maior. Né? Agradecer a oposição, que não pediu vistas, que não obstruiu. Algum outro deputado gostaria de fazer uso da palavra? Né? Agradecer a oposição, que não pediu vistas, que não obstruiu. Meu amigo, minha amiga, mas não se furtaram de ontem a Folha de São Paulo lacrar. Não se furtaram disso de forma nenhuma. E vão se furtar na origem do Vitor Hugo no Congresso. Isso aí é que nem Barroso, a origem do dinheiro remetido ilegalmente. Isso aí é off-limits, está fora dos limites de quem quer voltar em 2023 com o mandato devidamente reproduzido. Lembra que o mandato não é só pessoa, não. O mandato é toda a entourage, seja ela nomeada por youtuber ou não. Né? Então, seguindo aqui, nessa exposição, que, mais uma vez, teve uma subscrição de autoridade, aí, uma pessoa que entende do militarismo e do que representa nessa dimensão os forças especiais, especialistas em operações justamente de infiltração. Né? Então, seguiu lá. O Rubens Valente, na matéria da Folha de São Paulo, repercutiu a pauta ainda com o garganta lacrador Glauber Braga, marcadinho, sempre marcadinho. Aquele que só soube e só fez alguma coisa a respeito desse tema, 1595, pressionada privada e publicamente, ao longo de meses, ele que fala que não se pauta por pressões. Bom, eleitores brasileiros devem pressionar, sim, seus representantes. Eu acho que é obrigação
né, para além de direito. Mas, enfim, ainda mais num tema desse. Então, eu vinha sendo pressionado privadamente, publicamente, ao longo de meses, pelo Duplo Expresso, como confirmam os prints de conversas entre mim e o deputado. E aí, mais uma vez, ele falou, você não pode divulgar print e tal. Bom, são conversas sobre o tema, eu não perguntei se ele no fim de semana ia com a Sâmia no cinema, como é que está a relação dos dois. Eu tratei de algo que a gente vinha pressionando aqui, porque é uma pauta relevantíssima, urgentíssima, e passando todo o trabalho de apuração, inteligência, de quais eram os pontos críticos, o que deveria ser criticado, o que deveria ser exposto, ao deputado e assessoria. E a gente insistia, porque não tinha resposta, né? Aí veio aqui, eu mandei, recebendo inclusive o agradecimento do próprio deputado. Essa aqui é a mensagem que eu tinha encaminhado para o chefe do gabinete, falou, importantíssimo. Vai estar todo mundo de olho amanhã, naquela audiência pública que houve lá no ano passado. Pô, eu falei, o Glauber pode marcar um golaço, a gente tentando assim dar um incentivo, né? Se precisarem de algum subsídio, podem me ligar a hora que for, aqui já é madrugada, mas pode ligar. E aí mandei para ele, falou, mandei para a sua chefe de gabinete, se precisar de alguma informação, não pode me ligar. É 9 da manhã, essa sessão é amanhã lá no auditório, Nereu Ramos da Câmara. O Vitor Hugo e o Heleno vão falar sobre o 1595. Você foi agradecimento, aí mandei aqui o resumo, pontos críticos. Doutrina de ataque preventivo, atire primeiro, cheque depois. Militante de esquerda expressamente referido na exposição de motivos como alvo prioritário de uma política antiterrorismo, excludente de licitude intrínseca nesse campo, pois não há persecução penal se o alvo era terrorista ou se quem deu o tiro achou na hora que fosse terrorista. Fora isso, a criminalização de atos preparatórios. Aí tá aqui, obrigado pelo informe, vão ficar de olho e tal, não sei o quê. Aí seguindo aqui, Se cada parlamentar, o Glauber Braga em particular, né, citado com aspas na matéria, quisesse ir além e chegar ao ponto nevrálgico, em vez de estar apenas que a primeira versão do 1595, a primeira versão do ano de 2016, é de autoria do Bolsonaro, como repetiu inclusive o Vitor Hugo no vídeo que a gente acabou de exibir, valentes, ou os deputados, mencionariam que, na verdade, o projeto de 2016 já era redigido pelo Vitor Hugo. Aí você, vou acreditar no Romulus, mas não, ele acabou de falar nesse vídeo que eu exibi. E também, aí tem que ir atrás, de coautoria do pai espiritual do Major Vitor Hugo, o general Heleno, que a gente carinhosamente chama de vovô voyeur, porque ele quer ver todo mundo peladão na webcam, quer poder acessar remotamente a câmera do seu celular, do seu computador, com outra perna do Patriot Act Tabajara, o projeto de lei 2418, salvo engano, essa numeração de 2019. Aquela altura, o vovô voyeur estava onde? Lá no COB, Comitê Olímpico Brasileiro, e inclusive, né, Comitê Olímpico Brasileiro e a vinda das Olimpíadas foram usadas para impulsionar, tratorar no Congresso a aprovação da lei antiterrorismo, legada pela Dilma e o Cardoso dos minutos finais da administração do PT. Então, COB, Olimpíada, você lembra da história de que grandes eventos trariam o terrorismo ao Brasil, e por isso a gente precisava de uma lei antiterrorismo como dissuasão? Pois é. Aliás, 2014 foi o mesmo ano em que, antes de exonerar todo o gabinete e descer com cara de bunda ramba do Planalto, Nildo confirmou. É o único exemplo da história da América Latina do golpeado fazer transição administrativa e preservar as expectativas legítimas dos golpistas. Né? Uma coisa incrível. Então, o Brasil sempre inovando. Né? A origem brasileira é imbatível. É a primeira vez, fora isso também, que um governo popular passa uma lei antiterrorismo. Né? Acharam tempo, ali nos minutos finais da transição administrativa, para promulgar a nefasta lei antiterrorismo, com a mesma justificativa. Olimpíada, senão não vai ter Olimpíada e tal. Tudo em casa, atenção, tudo em casa entre esses quatro aí citados, hein? Cardoso, Dilma, Heleno, Vitor Hugo. Continuando. Indo mais fundo ainda, mais na raiz, Rubens Valente iria atrás do concurso, entre aspas, ao qual fez alusão inclusive Vitor Hugo, dirigido. Um homem, uma vaga. Ele era o comandante do Batalhão de Terrorismo de Goiás. Abriu-se uma vaga da Câmara para um notório especialista, prova de títulos em combate ao terrorismo. Brincadeira, né? Vitor Hugo, infiltrado no Congresso naquela altura, como consultor legislativo, lotado justamente no gabinete do Bolsonaro. Então, peraí. Tem gente aí que diz, os generais tiveram que tapar o nariz e aderir no último minuto ao Bolsonaro em 2018, que o Alckmin não decolou. Não, o filho espiritual do general Heleno foi lotado no gabinete do fedido. Né? Tem um pau-nariz porque é fedido, mas foi lotado lá para redigir o projeto que é de coautoria do próprio general Heleno. Então não tem essa não. A associação é antiga, inclusive com a história das campanhas na AMAN, começa naquele ano também. Aí o seguinte, é uma desconfiança muito grande que eu tenho. E não só, você vê que o próprio coronel Marcelo subscreveu. Atenção,
ninguém com a trajetória do Vitor Hugo, que em tudo é igual a do Heleno ao seu tempo, deixa o exército. E a desonra disso? O Major Vitor Hugo, tudo leva a crer, foi infiltrado e segue em missão de infiltração, está aí ainda no exército da ativa de forma subreptícia clandestina, que um dia, quem sabe, eles reconheçam quando ele for... como fala isso? Oh, meu Deus, a coisa para trás, retroativamente reconhecido como general, alguma coisa assim, pois é, né? Ó, ele entrou em 2014 num concurso dirigido, já falei aqui por quê, imediatamente lotado no gabinete do Bolsonaro para redigir a primeira versão do Patriota de Tabajara. Em 2018, ele volta eleito para dar sequência à agenda e é colocado como líder do governo da bancada e hoje em dia líder do PSL. Alguém com a trajetória dele 0101 nas escolas por que passou, e quem sabe 01 quando for reconhecido retroativamente como tendo passado pelas escolas de comando, né? PQD, aí dessa confraria que tomou o poder, paraquedista, FE, Forças Especiais, a divisão responsável por operação de infiltração, orgulhosíssimo das suas operações especiais, tal qual o seu pai espiritual, o 0101, General Heleno, não deixa as honrarias no Exército para entrar no Congresso Nacional, covil de ladrões, entre aspas, mas aspas quase que podem ser, né, eliminadas, como mero servidor. Ele não sabia que ele ia voltar como deputado do governo, ou sabia. Note, 2014 também é o primeiro ano que o Bolsonaro começa a campanha ostensiva na cerimônia de entrega do espadinho aos cadetes, lá na agulha militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Algo ilegal, sob o olhar complacente do comandante do Exército e demais autoridades presentes, inclusive ministros da Defesa do governo Dilma. Passaram 3 aí nessa brincadeira. Teve Celso Amorim, teve Jacques Wagner e teve Aldo Rebelo. Mas, para ir atrás disso, mostrando que a chegada dos generais ao poder não é ação... Não, quer dizer, que a chegada, pelo contrário, que a chegada dos generais ao poder é ação estratégica, de longo prazo, e que Bolsonaro não foi um acidente, a que os generais aderiram só em 2018, contrafeitos, fazer isso é ousado. Se Rubens Valente não teve condições de publicar em seu Operação Banqueiro, o banqueiro em questão é Daniel Dantas, a via que ele recebeu vazada do Umbrella Deal, aquela sentença de assassinato do Estado Nacional Brasileiro, com cronograma da entrega de cada ativo nacional à finança transnacional, que vem sendo cumprido à risca, de 92 até aqui, aquilo naturalmente seria o clímax. O livro é uma reunião das pilantragens de Daniel Dantas, que terminava ali com o Umbrella Deal, mostrando o grau da conspiração e para quem Daniel Dantas e o Citibank operam. Há informações, né, uma fonte falou para mim que foi entregue, né, vazada uma cópia para o Rubens Valente, mas não saiu no livro. Inclusive a fonte falou, não, mas talvez ele quisesse, não pôde, porque já havia uma condenação na justiça do Daniel Dantas, você sabe como é que é o judiciário no Brasil, então talvez ele não tivesse, né, ficasse aí estrangulado financeiramente se tivesse publicado o Umbrella Deal. Pois é, mas então não publicou àquela altura. Se não há condições, então, de publicar àquela altura, no Operação Banqueiro, o clímax natural, que seria o Umbrella Deal, a infiltração dos generais via Vitor Hugo no Congresso, aí é que não vai rolar mesmo, né? Em princípio, se a gente mantiver uma expectativa de coerência na falta de ação. Na sequência, na ausência dessa publicação e dessa identificação da infiltração lá atrás, né, a ausência do Rubens Valente e de bravateiros como Glauber Braga e colegas, sempre fazendo apenas mal coreografado telequete, cá estamos e estaremos nós aqui no Duplo Expresso. Seguiremos expondo o que ocorre no Brasil. Atenção, sem operar vazamentos. Informações recebidas, ou seja, sem fazer limited hangout, em especial em proveito próprio, desprezando o interesse nacional brasileiro. Em tempo, já que falamos de Umbrella Deal, que é relevantíssimo. Se a via que o Rubens Valente recebeu do Umbrella Deal, a sentença de assassinato, repito, do Estado Nacional Brasileiro, diferida no tempo, assinada em 1992, em Nova York, pelo Mangabeira Unger, marquei ele aqui, está no Twitter, vai lá perguntar para ele sobre o Umbrella Deal. Daniel Dantas e o CEO global do Citibank, todos eles operando para finança transnacional, mais alta, as famílias, né, mais altas da finança transnacional, os usual suspects, com cronograma da entrega de cada ativo da soberania nacional a essas famílias,
E mais do que isso, dizendo que eles não iam tirar um tostão do bolso, ia ser usado dinheiro dos fundos de pensão das estatais, e é isso que vem sendo feito. Se essa via que foi entregue ao Rubens Valente magicamente teletransportasse para a Suíça e caísse na minha mesa, tenha certeza que na mesma hora cairia na rede, assim como a gente fez com a lista integral das CC5 do Banestado. Compromisso público. Em tempo, a pergunta: o que pensam do Umbrella Deal? Ciro Gomes, prefaciado pelo Mangabeira Unger, Lula, que indicou esse como secretário de Assuntos Estratégicos, e Dilma BR, Dilma Rousseff, que repetiu a indicação para ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, articulador, subscritor e operador do Umbrella Deal. Ele levou por isso, pelo Umbrella Deal, pela operação que fez, pelo menos, de papel passado, 2 milhões de dólares. Pô, é a mesma cifra do Barroso, né? Que é um número, é um código, eu não sei que porra é essa. Mas tá aqui. Pô, Ramos, como é que você sabe? Porque saiu simplesmente um relatório da Polícia Federal, de autoria do Protógenes Queiroz, que por essas e outras razões está aqui asilado na Suíça, foi perseguido. Então, lá no relatório da Operação Chacal, ele coloca que o Mangabeira Unger recebeu por dentro da Brasil Telecom, quando era controlado estranhamente pelo minoritário Opportunity, mas com a grana dos fundos de pensão, Mangabeira Unger recebeu por consultorias, entre aspas, em direito internacional, para representar os interesses do Daniel Dantas contra quem pagava o salário, que eram os fundos de pensão, controladores da Brasil Telecom, recebeu 2 milhões de dólares e atuava como trustee, isso está registrado inclusive na CVM dos Estados Unidos, representante dos interesses do Daniel Dantas contra os fundos de pensão que pagavam o salário lá nos Estados Unidos. E aí, estranhamente, esse dinheiro aí pela Brasil Telecom, que acabava lesada nessa questão. Isso tudo de papel passado. E olha que interessante, nesse relatório aqui, depois você vai lá e lê o conteúdo, está tudo disponível na internet, o relatório integral, só você ir nesse link. Mas olha que coincidência, né? O Brasil é um país das coincidências, né? Olha outra baita curiosidade desse relatório, o relatório da Operação Chacal. Você sabe onde que o Mangabeira Unger, prefaciante do Ciro Gomes, ex-ministro de Lula e Dilma, despachava? Quando operava e ganhava para isso 2 milhões, por dentro, declarar 2 milhões de dólares? Atenção, no comando do Exército, está aqui na notinha de rodapé lá do relatório de autoria do Protógenes, então, aspas, o gabinete de Roberto Mangabeira Unger, naquele ano de 2005, fica dentro do prédio do comando do Exército. Situação atípica. Principalmente... não está enquadrado direito, deixa eu enquadrar aqui, peraí. Pronto, agora sim, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, está enquadrado direito, dá para o pessoal ler junto comigo, ó. Principalmente em se tratando de um ministro sem qualquer vínculo formal com a área militar, né? Mas nada como tempo para aclarar certas associações, não é verdade? Seguindo aqui. Peraí, cadê? Pá. PS. Agora lembrando ali que isso aqui foi, inclusive, referendado pela leitura do Coronel Marcelo Pimentel. Ó. PS. Registros da vida do Major Vitor Hugo antes da atual missão presumida, vamos ser assim, cauteloso, presumida missão de infiltração no Congresso Nacional. Falou, pô, Robles, mas você foi fuxicar a vida dele? Não. Ele tem tanto orgulho do seu papel como forças especiais que ele próprio forneceu as provas desse laço que, para mim, parece não ter sido quebrado ainda. Aí aqui na sequência, ó, repare no orgulho no relato de Vitor Hugo enquanto exibe as fotos. E na sequência, leia sobre honra e dever no militarismo. Ele que tem um peso enorme de ser 01 até aqui, e quem sabe, retroativamente, o terceiro 01 acumule, assim como seu pai espiritual, General Heleno. Na sequência, tira suas próprias conclusões sobre o real papel do Vitor Hugo no Congresso Nacional desde 2014 e, sobretudo, o real papel de quem colocou ele lá, o seu padrinho espiritual. Aí você fala, pô, foi muito difícil encontrar? Não, facílimo. No perfil dele, lá no Twitter, ele foi divulgar, olha aqui, ó, Vitor Hugo, 3 de setembro de 2020, não faz tanto tempo, ó. Dá uma olhada nesse vídeo sobre algumas histórias minhas nas operações especiais. Vou colocar a faca na caveira, Brasil e tal. E se inscreva no meu canal no YouTube. Vou colocar aqui, né, já que a gente já está desmonetizado, vamos aproveitar em benefício. Então, não vai ter como tirar com base de direito autoral, já que eu não estou oferindo um centavo para essa transmissão. Vamos ouvir aqui e ver o orgulho. Você acha que essa pessoa, com o peso dessa honraria diante dos pares, renunciaria a isso tudo para entrar como mero servidor no Congresso Nacional, pintado, com ou sem razão, mais com do que sem razão, como covil de ladrões, dentro dos quartéis? Lembra do que o Coronel Marcelo falou. Vamos ouvir aqui o próprio Vitor Hugo.
Brasil são efetivamente a parcela das Forças Armadas brasileiras mais bem preparadas para cumprir as mais diversas missões que nós temos aí no espectro de tarefas que as Forças Armadas cumprem em prol da defesa do país. E eu tive a grata ventura, a sorte e a satisfação, a honra de trabalhar nas operações especiais do Exército por mais de 10 anos, se nós considerarmos aí que eu fiz o curso de comandos, concluí em 2002 e fiquei praticamente o tempo inteiro nas operações especiais, só saindo para a Escola de Comando Estado-Maior do Exército em 2012 e saí para os cursos de carreira e para as missões no exterior. Então foi um período de tempo muito bacana que eu vivi nas operações especiais e queria fazer um rápido relato do que foram esses cursos para mim. Tenho certeza que são alvo de muita curiosidade para todos aí, quando se fala de curso de ações de comando e de cursos de forças especiais de modo geral. Eu comecei fazendo os cursos operacionais no Exército pelo curso de Guerra na Selva. Eu fui aspirante oficial, eu escolhi ir para Macapá e na sequência fui voluntário para ir para o curso de Guerra na Selva como aspirante, junto com outros aspirantes da minha turma. Infelizmente, na última semana do curso, talvez por imaturidade minha, eu era um garoto praticamente de 22 anos, eu fui desligado do curso, faltando poucos dias, e aquele momento foi um momento de muita turbulência para mim, profissional, eu era o primeiro colocado da AMAN, desligado de um curso de combate, da arma de infantaria, que é a arma mais guerreira. Eu fiquei realmente desnorteado, mas apoiado na minha família, mantive os ideais e prossegui para o próximo objetivo. Quis fazer o curso de Guerra na Selva no ano seguinte, mas não tive a vaga garantida e comecei a me preparar para o próximo objetivo, que era o curso de ações de comandos. Comecei a me preparar a fazer marcha, natação, lutas, e em 2001 eu me matriculei no curso de comandos e, vivi as primeiras fases do curso, as primeiras semanas, e no teste de lutas eu sofri um acidente, bati com o rosto numa mesa e, em função disso, eu pedi o desligamento do curso de comandos. Então eu era, naquele momento, um primeiro-tenente do Exército Brasileiro, primeiro colocado de turma, da arma de infantaria, mas no pior dos mundos, Estava desligado do curso de Guerra na Selva e pedi desligamento do curso de comandos. Poderia ter feito diversas coisas, inclusive fazer concurso para o Instituto Militar de Engenharia, voltando àquela ideia inicial do meu pai de seguir para a área técnica, ou podia não desistir e prosseguir. E foi esse o caminho que eu decidi adotar. Eu, sem falar nada com ninguém, nem com meu irmão, que já era comandos, forças especiais, nem com meus pais, voltei a treinar, mandei o requerimento, praticamente só quem sabia era o meu comandante, e em 2002 eu voltei para fazer o curso de comandos. Ao término do curso, dessa vez com êxito, eu fui o primeiro colocado do curso de comandos, e na sequência já fiz o curso de forças especiais no ano seguinte, em 2003, e a partir daí, graças a Deus, tive êxito nos demais cursos. Fiz o curso já tinha feito, na verdade, em 2001, o básico paraquedista, depois fiz o mestre de salto, o salto livre, mestre de salto livre, e a minha vida operacional terminou com o comando do destacamento contra terrorismo do Exército. Então é por isso que quando eu olho para o passado e vejo os momentos de dificuldade que eu tive pelas derrotas efetivas que vivi, eu penso que a gente não pode nunca desistir dos nossos objetivos, porque uma derrota pode ser o impulso que a gente precisa para conquistas ainda maiores. E foi exatamente isso que eu vivi nessas fases no Exército Brasileiro, de modo especial para ingressar nas suas operações especiais. Você acha que alguém que compra e vende esse discurso de superação e até a mácula de desistir disso tudo para passar num concurso como mero servidor, num covil de ladrões, o Congresso Nacional? Lembrei da opinião do Coronel Marcelo. Eu acho que não, e ele tampouco. Certo? Então, continuando aqui no relato, para ver quem, testar quem está com a faca no pescoço. Não é da faca da caveira ali? Quem está na faca no pescoço e não se autoriza questionar como e por que o general não, quem sabe um dia general, mas até aqui, Major Vitor Hugo
foi presumivelmente infiltrado no Congresso Nacional. E qual que é a hashtag que não pode faltar quando a gente trata desse tema? Patriot Act Tabajara, que o pessoal, entre aspas, o pessoal descobriu nessa semana. E só vai falar também, tem um projeto aí que era do Bolsonaro em 2016, sem falar quem redigiu e como essa pessoa chegou ao Congresso Nacional. Né? Arriscou, jogou fora, entre aspas, todo esse passado laudatório de superação pessoal dentro da instituição, né? Inclusive sob os olhos dos pares, para ser um mero servidor, né? Sem expectativa de que entraria em 2018, seria líder, Bolsonaro seria presidente, se o plano fosse cumprido conforme as expectativas. Eu acho que é bem mais verossímil, né? Inclusive o nosso amigo Coronel Marcelo também. Vejo aqui que o meu monitor fechou, deixa eu reabri-lo aqui para você voltar a ver a minha cara, além de ouvir a minha voz. Deixa eu ver se está enquadrado. Estou tentando contato com o Wendel Pinheiro, mas ele não viu ainda minha mensagem. Será que será que o telefone do Wendel também superaqueceu, dado o conteúdo explosivo tratado com exclusividade, infelizmente, aqui no Duplo Expresso? Esse enquadramento, não, enquadramento é uma droga. Pronto, agora, aí foi, agora sim, tá melhor um pouco. Eu tô com muita coisa para comentar, mas eu estou aqui pensando, olha só, para você ver que não é mentira, né? Olha, até agora nós exaurimos do que eu estou aqui, você sabe como é que eu trabalho, com as minhas abinhas aqui, né? Que já ficam abertas, inclusive, para impedir qualquer sabotagem ao vivo, de acesso à minha conta no Twitter, me tire do roteiro, né? Então, nós cobrimos até aqui, da esquerda, essa primeira aqui, até aqui. Falta isso tudo aqui, são coisas importantíssimas para a leitura do jogo, a questão do Lula tsunami, se marolou, não marolou, como que o pessoal do entorno vê. Mas é o seguinte, eu vou deixar para sexta-feira, para tratar com Piero Leiner. Inclusive, eu pedi que Piero Leiner viesse aqui hoje, mas Piero Leiner está ocupado com a mais nobre das tarefas, que é formar as novas gerações de pensadores críticos que poderão dar sequência à contra-efetuação da guerra híbrida, quando nós não mais estivermos aqui. Então, por isso, só estará conosco na sexta-feira. Sexta-feira, na qual está contratado o painel para debater o livro do Pepe Escobar. Mas eu vou, de repente, então, começar um pouquinho antes, ou de repente deixar para depois, uma horinha aí com o Piero Leiner para a gente passar isso aqui, porque é relevante estar rolando nesse momento o julgamento na segunda turma. E eu vou registrar aqui algumas possibilidades. Nós não somos pitonistas, traçamos cenários e, à luz do que a gente vem verificando ao longo do tempo, o que é mais ou menos provável. Pode ser que a gente tenha algum erro de leitura, mas eu vou falar aqui para, inclusive, ver, para calibrar a nossa leitura. Eu vou partilhar com você as considerações que fiz privadamente com o Piero Leiner nessa manhã, quando surgiu plantado da Folha de São Paulo. Foi a Bérgamo dessa vez? Ou foi a rainha ou o rei do agrojornalismo? Foi a Bérgamo ou foi o Lauro Jardim? Não sei, está na mesma também, né? Enfim, que o Cássio Nunes, o ministro do Bolsonaro, votaria. Inclusive, não sei, já está rolando, não sei se já dá pelo que ele falou, aí o Salam Alex vai para saber para que lado vai. Eu falei com o Piero Leiner o seguinte, naquela lógica de que deve ser mantida a expectativa, mas a título precário, de que os direitos de Lula sejam mantidos, né? É tsunami, não é tsunami, jogando todo mundo para o eleitoralismo de 2022, com a possibilidade de tirar o Lula da tomada na hora que for importante e manter, sobretudo, a agência, o poder, o gatekeeping, né? O espaço de operação desses ministros, individualmente, mas mais do que isso, como um cartel, aquele cartel que brinca de bom policial, mal policial. Então, eu falei para o Piero o seguinte, olha, porque eles estão julgando duas coisas. Primeiro, eles vão julgar se o recurso do Fachin pode ir direto, a decisão do Fachin, aquela que suspendeu porque o Sérgio Moro não tinha competência para julgar se pode ir direto como ele quer para o plenário, onde supostamente ela já tem maioria, ou se tem que passar pela segunda turma, onde estão os ministros petistas e tal, mais garantistas de ocasião, etc. e tal. E a outra é a conclusão do julgamento no âmbito da segunda turma, se Sérgio Moro é ou não é suspeito nos casos do ex-presidente Lula. É o seguinte, olha, Piero, minha leitura aqui, não dei muito pensamento, esse é o meu instinto, e com isso em mente que eu vou assistir o subtexto, os recados plantados durante esse julgamento. Vamos lembrar do Gilmar plantando, o Nitalmar, né, o advogado milagreiro da Lava Jato do Rio de Janeiro. Né? Olha, se eles hoje decidirem que o Sérgio Moro é suspeito, então o ministro do Bolsonaro votar contra o Sérgio Moro a favor do Lula, a decisão do Fachin vira irrelevante, porque muito mais grave do que incompetência é suspeição do magistrado. Então, com isso, ficaria o suspense sobre o recurso ao plenário apenas. Mas fica bem mais escandaloso
sacanear o Lula tendo que fazer uma nova instrução. Se ele tivesse, de fato, são três, né? Porque o do sítio não concluiu, mas do sítio não, do terreno e tal, mas 3 novos julgamentos do zero. Dá para fazer? Eu não sou eu que vou dizer que não tem esse nível de cara de pau no judiciário brasileiro, mas é mais difícil, é mais fácil se puder, ali nos 45 do segundo tempo, reaproveitar toda a instrução do Sérgio Moro. Tudo em um ano, né, Brian? Um ano que tem para isso. Então, eu acho que a primeira hipótese é a mais provável. Qual que era a primeira hipótese? Eles decidirem que o Moro não é suspeito hoje, na segunda turma. Então, o ministro do Bolsonaro dizer que o Moro não é suspeito e que o recurso do Fachin não vai direto para o plenário, né? Então, eles derrotam o Fachin na segunda turma, e aí ganha uma sobrevida a história de Lula tsunami, mais a título precário, podendo ser revertido, 180, no plenário a qualquer momento. Você fala, mas por onde que o pessoal vai sair, diante de tudo que a gente viu, para dizer que o Sérgio Moro não é suspeito? Pelo voto da Carmen Lúcia lá atrás. Aliás, ela disse, né, que ia vir com um novo voto, vamos ver se ela mantém essa história. Que é algo quase impossível, que é o seguinte, que eu botei aqui, é a história que a Carmen Lúcia já usou e pode usar de novo. No caso concreto, se você alega suspeição, diz esse pessoal, os punitivistas, que a pessoa que se reputa prejudicada, que alega que foi prejudicada pela suspeição, ela tem que provar como que essa suspeição se traduziu, no caso concreto, em prejuízo ao réu. Tipo, o juiz negou arrolar uma testemunha, negou uma diligência, assim, provando nexo de causalidade entre a suspeição e aquele prejuízo concreto no processo. Se não provar, não adianta o elemento subjetivo e até algumas ações que não guardem correlação ou causalidade com essa alegada suspeição. Aí ninguém prova nada, né? Aí não tem, virou inócua essa alegação, é a prova impossível, praticamente. Então, você vai por inclusive essa doutrina vem da França, e a Carmen Lúcia fala, inclusive, né, nos ensinam nossos professores da França e tal. Então, o bolsonarista pode sair por aí também, se for o caso. Não sei se a essa altura a gente já tem. Peraí, deixa eu ver. Piero lá mandou umas mensagens, os cachorros estão... o Piero mandou alguns sinais aqui que já dá pra gente ver por aonde que vai. Aspas para o sujeito. Criou-se um mercado de provas ilícitas. A argumentação da Lava Jato. Absolutamente inaceitáveis tais provas. A prática abjeta da bisbilhotagem estaria legalizada se a gente usar isso aí para formar nossa opinião, né? As mensagens do Moro, da Dallagnol, etc. e tal. Aí segue o Piero aqui me atualizando. Agora ele está dizendo que tem o direito de grampear. Está dizendo que não houve perícia e que as mensagens podem ter sido adulteradas. Aí que eu lembro a conclusão do programa de sexta-feira, quando eu falei do Greenwald, lá supostamente encampando, né, a Carta Capital. Ele que sonegou que ele prometeu os áudios e vídeos das conversas, e até aqui a defesa do ex-presidente Lula também vem sonegando, também fez a mesma novelização, o mesmo conta-gotas do Greenwald, a defesa vem fazendo. E cadê os áudios? Porque olha esse argumento as provas podem ser adulteradas. Se você bota um áudio que um perito diz que não foi truncado, do Dallagnol e do Sérgio Moro fazendo sacanagem, morre esse argumento. Aí o ministro bolsonarista não pode usar. Piero Line, veja como a gente aqui tá craque em identificar canário na mina proxy. Sexta-feira eu fiz questão de falar no ar essa história do áudio e por que é tão importante a sonegação disso. E eu perguntei mais uma vez, aliás, eu vou tratar disso certamente na sexta-feira, mas em princípio a aposta que eu falei ali parece que é a mais provável. Mais uma vez a gente vai colher um CQD. Mas eu não posso terminar sem falar isso aqui, e o Piero Line comentou comigo em off que ele concorda totalmente. Que eu quero perguntar o seguinte, muito candidamente. A Lava Jato, ela causou prejuízo ao Lula? É certo. Drama pessoal, inclusive com óbito da companheira dele de uma vida? É certo. Mas o Lula era fim ou o Lula era meio para tombar o Brasil? O Brasil que quis brincar de BRICS. O Lula era meio ou o Lula era fim? Portanto, desmontar a Lava Jato, expor a sacanagem, interessa ao Lula na pessoa física ou interessa também ao Brasil? É direito do Brasil saber o que se passou. Eu pergunto isso porque o mesmo conta-gotas do Glenn Greenwald vem sendo reproduzido com um pouquinho mais de gota do que faltou estranhamente lá pela defesa do Lula. E defesa tem chefe. Defesa tem um outorgante, que é o Lula. Que é o seguinte, ontem eles deram mais uma gotinha do vazamento colocando lá no Conjur. Às vezes vai para o Jamil Chad, às vezes vai para a Mônica Bergamo,
às vezes vai para o Conjur, quando é uma coisa mais técnica, essa história de como o pessoal da Lava Jato tentou detonar a aquisição dos caças para a renovação da nossa frota de caça, lá os caças Gripen. E aí eu falei o seguinte, olha, de relevante, isso daí é a meta-análise, o Canário na Mina, do qual eu vou falar aqui, quero saber se você concorda comigo, que essas mensagens pertencem ao povo brasileiro, para além do presidente Lula, ou se pode realmente dar lastro a uma operação, e se você concorda, se você acha que essa operação vai ter sucesso, vai contemplar o Brasil. Ou seja, vai ver um Banestado volume 2. Agora, outra coisa relevantíssima, você vê na conversa dos procuradores da Lava Jato, como é fácil atrair a jurisdição dos Estados Unidos, como é fácil chamar os gringos para controlar os assuntos do Brasil. Olha como eles fazem. Está aqui, ó, na mensagem que eles anexaram numa argumentação encaminhada ao STF. Ó. Acho um procurador lá no chefe da Lava Jato, que eu acho que é obrigação do ex-presidente Lula franquear todos os brasileiros que foram atacados junto com eles pelos Estados Unidos. Mas está aqui, ó, acho um procurador. Olha, para trazer os gringos aí para a situação, eu vou verificar se a Saab, vou verificar a situação da fabricante sueca, Saab Gripen, junto aos Estados Unidos. Mas, em princípio, eles não são emissores de ação lá. Como assim, gente? Lembra a história da Petrobras? Graças à emissão do Fernando Henrique, lá que colocou ações em Nova York, foi reforçado exponencialmente pelo Lula, que colocou aquela emissão em 2010 também em Nova York, e não recomprou quando o preço desabou, usando o nosso fundo soberano nessas ações para tirar a jurisdição dos Estados Unidos. Pois é, quem tem ação na Bolsa de Nova York já trouxe os gringos para a jogada. Ele está falando aqui, ó, não sei, se a Saab, que nem a Petrobras tiver ação lá, aí tem jurisdição, mas eu acho que não em princípio. Agora, veja você como é fácil os gringos se meterem em tudo e mais um pouco no mundo, de interesse comercial e geoestratégico deles. Segue o procurador que cooperou com os gringos. Então, para ver interesse americano, precisaríamos identificar alguma, olha isso, como é fácil, uma conta bancária por onde tenha passado algum dinheiro. Qual é a principal praça financeira do mundo? Não é Nova York? Pois é, basta o dinheiro de alguém ter passado lá, os Estados Unidos controlam. O imperialismo jurídico judiciário. Ou pior ainda, essa, assim, é o cúmulo da cara de pau. Ou uma conta bancária, ou então a transmissão de um e-mail que tenha se valido de um provedor americano. Aí ele próprio diz que é fácil. Meu amigo, minha amiga, qual provedor que não passa dos Estados Unidos? Quase nenhum. Certo? Qual é o nome do procurador, dessa gracinha, desse traidor da pátria? Paulo Galvão. E aí, isso não é novidade para vocês, Pressionauta, porque olha como eu coloquei aqui, ó, de relevante, nessa plantação de ontem, dessa gota pingada pelo Lula e defesa. A facilidade atrás da jurisdição dos Estados Unidos, baixo trânsito de grana por uma conta, daí a centralidade de Dario Messer, os compromates, as chantagens feitas pelo imperialismo sobre a classe dominante brasileira, como a gente sempre ressaltou aqui, não é à toa que o Dario Messer é um ativo da inteligência israelense dos Estados Unidos e que ele tem sempre as costas quentes com esse pessoal. Ele dá o livrinho de quem recorre aos serviços dele e essas pessoas ficam penduradas com o imperialismo, que pode iniciar uma persecução penal lá a hora que quiser e que convir. Aí tá aqui, ó, convier. Aí tá aqui, ó, ou então, um envio de um e-mail, um mísero e-mail. Segundo, uma mera alusão, está nesse texto também, a uma hipótese de possível corrupção entre fardados, aí nessa questão dos caças Gripen, que teriam favorecido um filho de um brigadeiro aí da aeronáutica. Foi plantado isso, assim, ontem, mandando ao STF casualmente, ou você acha que era uma forma de mandar um recadinho tentando influenciar o julgamento de hoje? Aparentemente, até aqui, de forma inócua, como era o mais provável. Pergunta. Aí, sinceramente, eu quero que você responda aí no chat, se você está vendo ao longo do dia, da seção de comentários nas nossas redes. Principalmente você, que é lulista. Como, por exemplo, a nossa Mônica e o nosso Cesare. Esses chats, identificando traições à pátria, como a própria defesa mostrou aqui com essa plantação de ontem, pertencem ao Lula, na pessoa física, para operar quando e como quiser, com essa divulgação parcial, novelizada, como antes operou o Glenn Greenwald? Ou, assim, aí eu me pergunto, o que dessa vez que não virá público? Como não veio no Greenwald? A gente está vendo aí coisas que não vieram, inexplicavelmente. E sequer o Lula cobra o Greenwald. A gente não viu aí na live que teve semana passada do Greenwald com o Mino Carta, os dois narrando ligações do Lula parabenizando pela encampação ou associação do Greenwald com a Carta Capital?
Então, o Lula não está de bronca com o gringo, não, porque ele sonegou falsificação de depoimento pela Camarena, porque sonegou procurador suíço alegadamente querendo ganhar grana em cima da Petrobras, coisas do arco da velha, os áudios e vídeos. Aí, Piero, áudios e vídeos, acabando com esse argumento de que as mensagens podem ter sido adulteradas, o Lula não estava de bronca, não. Então, o que não vai vir público dessa vez? O Lula vai soltar os áudios e os vídeos? Aí você fala, pô, eu acho que sim e tal. Tudo bem. Você que acha, você que tem viés aí cognitivo pró-lulista, você colocaria o seu pescoço no sucesso dessas tratativas clandestinas, essas tentativas de acordo clandestino? Ou você teme um novo banestado, que não aproveitou o povo brasileiro, não aproveitou ninguém para além dos operadores do partido que queriam fazer caixa 2 em cima dos achacados? Você coloca o seu pescoço de que o arrego, dessa vez, vai aproveitar para além dos negociantes individualmente? Vai contemplar o Brasil? Notar, hein? Isso é no melhor dos cenários, na hipótese do sucesso de tal operação. Então o Lula sai poupado. Até aqui não parece ser o caso, pelo que o Piero Leiner vem notando ali das falas do ministro do Bolsonaro, Cássio Nunes. Como eu falei ontem, e parece estar mais referendado hoje, longe de estar dada essa hipótese de operar e mandar sinais, recados do Lula, fosse determinar o resultado do julgamento de hoje. Pergunto finalmente, qual que é a justificativa política e moral, e atenção, aqui eu não pergunto moral individual não, de alguém que é cristão como o Lula, eu pergunto a moral da política, maquiavélica, de o resultado concretamente ser o melhor para a coletividade. Qual a justificativa política e moral de Lula para a operação que vem sendo feita até aqui por ele em defesa do que eles receberam? Novelizando conta-gotas. O jogo, que é um jogo, que ora observamos constrangidos, como essa plantação ontem na véspera no Conjur. Mas antes da Mônica Bergamo, do Lauro Jardim, etc. A justificativa jurídica, entre aspas, nós vimos. Os advogados do Lula pediram, e o Lewandowski, o bom policial, prontamente deferiu, sigilo total dos chats para nós, réis mortais, nós, meros brasileiros, tão atacados quanto o ex-presidente Lula. Permitiu-se, assim, a reedição, para citar Marx aí, Durix, como farsa, tragédia, da novelização, com lacunas e interditos, o que não pode sair, né, áudios até aqui, na mão de quem, ora, exerce o monopólio dos vazamentos, a conta-gotas. Hoje Lula e defesa, antes tem Greenwald. Para concluir a transmissão de hoje, eu pergunto finalmente, expressionauta, a Lava Jato atacou apenas o Lula? Apenas eu botei entre aspas, porque ele foi muito atacado, ele perdeu a companheira de uma vida. Mas é só ele que, por resultado da Lava Jato, perdeu a companheira de vida, perdeu o emprego, perdeu tudo? Olha, a própria CUT estimou que era 4% do PIB que foi destruído. Olha quantas pessoas estão desempregadas, olha o desalento, tudo que trouxe de ruim a Lava Jato. Então, ela atacou muito o Lula. Mas foi só ele? Na pessoa física? Ou o dano foi provocado a todo o Brasil? Eu acho que aqui tem parte da resposta. E torna, inclusive, essas primeiras perguntas retóricas, se você concordar comigo. O presente vazamento parcial, plantado por Lula e defesa ontem, tentando influenciar o julgamento de hoje, sobre como traidores da pátria no Ministério Público tentaram detonar a renovação da nossa frota aérea de caça, feito pelos atuais monopolistas da informação, Lula, vai dar uma de limited out? Esse vazamento que eles vazaram não responde essa pergunta? Se isso atacou apenas o Lula ou atacou a soberania brasileira? Eu acho que você conhece a minha resposta, mas eu quero saber a sua, ao longo do dia. Aí na sessão de comentários, daqui a 5 minutinhos está aberta, no nosso chat, enquanto a transmissão está sendo encerrada, e nas redes sociais. Isso e muito mais a gente comenta na próxima sexta-feira com o Piero Leiner. Infelizmente, não podemos ter Wendel Pinheiro, quem sabe porque o celular dele tenha superaquecido, como nos mostrou Fernando Gomes. Uma boa tarde para você, eu vou ficar de olho no julgamento, para colher tudo que presta para a nossa análise e pegar novos canários na mina. Tem muita coisa para a gente comentar na próxima sexta-feira, quando a gente vai estar aqui com o mestre contra-efetuador, que já pegou aí uns canários que parecem demonstrar que esse tipo de jogo ou não está funcionando, ou Lula e defesa não sabem jogar. Uma boa tarde para você e até a nossa próxima transmissão.